contatos. Não estou ouvindo aqui. O Facebook está saindo som? Está saindo som legal? Eu não estou. Eu não estou ouvindo. Vamos ouvir. Fazer a leitura da página. Pode me dizer, por favor? Legal, porque eu não estou vendo. Nós vamos ver a página. O livro de André Luiz. E o nome da página é Perante a Ciência. Colaborar com as iniciativas que ensoberbam as pesquisas e os estudos da inteligência, sem propósito destrutivo. Toda a ciência que objetiva o progresso inestimável da medicina terrestre em sua marcha progressista para a suprema redenção da saúde humana, o médico consciente ou inconscientemente está ligado ao divino médico. Sopitar quaisquer impulsos inamistosos para com os representantes da ciência. Assistencial. Quando chamado a responsabilidade no setor científico, superar limitações e preconceitos, sem perder a simplicidade e a modéstia. Não há sabedoria real sem humildade de vida. Desaprovar os procedimentos que, embora rotunados e científicos, venham de encontro aos ensinamentos espíritas, a ciência humana, sobrepondo a ciência humana. Vou buscar dela para Jesus, com a imaginação, a cristandade mais uma vez reunidos, agradecido pela oportunidade de aprendizado, rogando a paz, a espírita e das amigas de todos nós. Todo sempre. Graças a Deus. Bom, deixa eu compartilhar. Do que se trata. Então, hoje nós vamos falar sobre ciência versus religião. Ciência e religião são dois assuntos, né? Infelizmente, ao longo da nossa história aí, tem tido um atrito sobre tanto a ciência quanto a religião, como a religião quanto a ciência. Vai fazer para vocês. O que vocês acham? A ciência e a religião tem que andar de mão dada ou não? Não tem condições nenhuma de ficar ninguém. Será que realmente elas têm que ter essa cisão para poder dar certo?
tão importante, tão interessante a gente poder conversar desse jeito. Vocês podem perguntar, pode colocar opinião, pode sugerir, pode indicar, pode falar o que quiser aí, que a gente vai aos pouquinhos, né? Conversando com vocês aí para ver se interação. Há vários séculos uma religião. E, infelizmente, a religião fez com que grandes cientistas simplesmente fossem condenados a morte, internalizando. Vê se agora tá chiando. Será que agora tá melhor? Pode ser o meu fone de ouvido que tá ruim. Eu não sei se ficou legal o som, ou se ficou baixo, se ficou alto. Então, ao longo desses séculos, a gente teve... melhorou, né? É o meu fone de ouvido que tá ruim. Eu não estava tendo retorno, não estava sabendo o que estava acontecendo. Bom, vamos lá. Então, voltando. O estudo é ciência versus religião, como eu estava falando, e durante muito tempo, muitos séculos, isso vem ocorrendo, essa cisão da ciência com a religião. E como eu estava falando, se estava chiando, eu estou só repetindo. Vários cientistas foram condenados à morte porque os seus estudos iam de encontro ao que a religião falava. Isso a gente, até hoje, infelizmente, isso acontece. Hoje a gente vê a volta de um negacionismo científico por parte dos religiosos, em que a gente observa que, infelizmente, algumas doenças que já estavam erradicadas voltaram, né, no Brasil e no resto do mundo, porque algumas pessoas não querem vacinar seus filhos porque acham que a vacina é isso, é aquilo, etc. E a gente vem observando, em plena pandemia, que vários religiosos simplesmente estão negando, achando que isso é uma armação da ciência, que é tudo mentira, ou que não é nada disso, ou que a vacina não é isso, não é aquilo. Um tremendo negacionismo.
que voltou, a gente vê, em pleno século XXI, pessoas que, além de negarem a ciência e a vacina, e as vacinas, não só a da Covid, mas várias outras, como pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana. E por que eu estou falando da Terra plana? Porque vários religiosos, a gente está falando da religião, não estou falando das outras pessoas, não. Vários religiosos afirmam que a Terra é plana. E que isso é tudo mentira, etc, etc. Eu espero, sinceramente, que alguma pessoa que está vendo aí, que está vendo uma palestra, não acredite que a Terra é plana, né? Porque vai ficar... Principalmente nós, que somos espíritas. Por que eu estou falando isso? Se a gente for ler lá no livro A Gênese, no capítulo Antigos e Novos Sistemas, Kardec fala que a ciência já comprovou naquela época que a Terra era redonda, ou era esférica. Então, quer dizer, e a gente vê pessoas ainda hoje negando a ciência, religiosos negando a ciência. E o Espiritismo? Será que o Espiritismo tem que negar a ciência? Será que nós como espíritas, temos que estar andando de mão dada com a ciência? Vamos ver o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e outros livros que eu peguei sobre esse tema. Sobre a aliança da ciência e da religião. Então, lá no Evangelho está dizendo assim: a ciência e a religião... Gente, esses grifos são todos meus, tá? Nada aí está no livro. Então, vamos lá. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Vejam bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação espírita, feita por Allan Kardec, pela égide de Jesus. Então está lá, espíritos superiores falaram que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então, se a ciência e a religião são emanações de Deus, elas não podem se contradizer. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Olha só, a incompatibilidade que se julgou existir. Essa incompatibilidade nunca existiu. Quando eu falei lá no início, os religiosos, foi de propósito. Porque nós, homens, que criamos os conflitos. Porque a religião não fala nada disso. Religião é o ato de se religar a Deus. Nós aqui julgamos existir essa incompatibilidade. Por quê? Porque a gente fica naquela que o que eu estou falando é verdade. Eu, como religioso, digo que o que eu estou falando é verdade, a ciência diz que o que ela fala é realidade. Então, daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Então, essa incredulidade e intolerância surgiram pela incompatibilidade de ideias daqueles que estão à frente da ciência e das religiões. Mas Deus, em nenhum momento, criou uma a parte da outra. A ciência é uma criação divina. Assim como a religião é. Tanto está aí no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, elas não podem, de forma alguma, se contradizer. Então, quando a gente vê essas discussões acerca desse tema, desse propósito, é porque a gente, não entendendo o outro lado, ou querendo ser melhor do que o outro lado, diz que o outro está em erro.
são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Vejam bem, o véu intencionalmente lançado. Não foi por acaso. Foi intencional. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. Em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas na prestação de mútuo concurso. Olha só. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, a ciência não desmentida pela religião, olha só, vai adquirir uma fé inabalável. Por isso, vamos pegar aqui como surgiu o Espiritismo. O Espiritismo surgiu como ciência. O professor Rivaio, lá atrás, né, que é o nome de Allan Kardec é o pseudônimo, ele começou a ver lá a movimentação das mesas girantes, ele passou a analisar aquilo, estudar com caráter científico, porque ele era um homem de ciência. Dali ele viu que tinha ensinamentos importantes e interessantes, que aqueles ensinamentos tinham toda uma parte filosófica com caracteres moral. Daí a gente observa que o Espiritismo é uma ciência, filosofia e religião. Em várias partes da codificação, principalmente em A Gênese e no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, Kardec diz que, tirando a parte moral, não estou falando aqui da parte moral, ensinamentos de Jesus e Deus são imutáveis. Não tem isso que discutir. Na parte científica da doutrina, se porventura se por acaso a ciência trouxer alguma informação que venha desmentir a ciência espírita, ou completar, ou dizer que aquilo estava em erro, que nós, que é a doutrina espírita, acolha aquilo que a ciência está dizendo. Acrescente aquele dado científico nos nossos estudos. Porque assim, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Isso é Kardec que está falando. Kardec afirma isso. Só que, até o presente momento, a gente não teve nenhum estudo científico que desmentisse alguma coisa que o Espiritismo, no seu aspecto científico, fala. Pelo contrário, estão sendo confirmados vários estudos, várias passagens doutrinárias estão sendo confirmadas pela ciência. Eu sempre cito esse exemplo quando eu falo desse tema. Não sei se vocês lembram, não tem muito tempo, aquele tsunami que teve no mundo, que dizimou ilhas, matou milhares de pessoas. Então, a ciência chegou à conclusão de que o que aconteceu ali foi um terceiro movimento da Terra. E que a Terra tem um terceiro movimento, além de rotação e translação. Eu não lembro o nome do movimento da Terra não, tá, gente? Mas o exemplo que os cientistas deram é de um peão parando, né? O peão roda assim e não vai parando, ele vai fazendo assim. Então esse é o terceiro movimento da Terra. Curiosamente, em A Gênese, a quinta obra da codificação, Kardec fala que a Terra tem 3 movimentos. Sabe qual foi o exemplo que Kardec deu? O do peão parando. Está lá na Gênese. A ciência veio comprovar agora. Eu estou falando do terceiro movimento da Terra. Sobre a passe, fluidificação, sobre todo esse processo que tem nas casas espíritas de tratamento e de cura, hoje as universidades já estão fazendo estudo e comprovando a eficácia
desse tratamento, dizendo que realmente existe. Inclusive, essas faculdades estão colocando esses tratamentos. A doutrina espírita fala sobre o perispírito. Lá na Rússia, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, um grupo de cientistas russos comprovaram a existência do perispírito. Eles falam que é só outro nome, né? Eles utilizam uma outra terminologia. Está lá. A ciência está comprovando. Está aí, às vezes, algumas pessoas podem falar assim, tá, Sandra, mas a vida em outro planeta, o espiritismo prega, a ciência já comprovou? Bom, ainda não, né? Mas a própria ciência já está chegando bem perto disso, né? Que eles mesmos já alegam que existe uma grande possibilidade de existir vida em outros planetas. Eles não desmentiram, eles só não encontraram ainda. Ah, mas não existe vida após a morte, não existe reencarnação, não existe nada disso. Quem disse? Quantos estudos científicos estão sendo feitos aí e comprovando que existe, e pessoas que não são espíritas. Então, na verdade, existe uma gama muito grande de estudos em que vem confirmando tudo aquilo que o espiritismo vem falando. E aí, isso é para completar a informação de Kardec, que a gente, né, se ficasse, a gente tinha que ficar com a ciência, mas na verdade a ciência está confirmando tudo que o espiritismo fala. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada um as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Uma vez comprovada pela experiência essas relações, uma nova luz se faz. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Vejam bem. Vencido foi o materialismo. O espiritismo, ele não vem, e Kardec fala isso inúmeras vezes, para discutir, para brigar, para romper com as outras religiões. Não. O espiritismo vem para mostrar que o materialismo é um erro. E aí, quando a gente diz materialismo, a gente vai ampliar esse leque. Não só o materialismo, aqueles que não acreditam em nada que existe fora da matéria, não. Mas aqueles religiosos que são materialistas. Nós temos. Não só das outras religiões, mas dentro do espiritismo, que são materialistas. Então, o espiritismo veio justamente para mostrar para esse pessoal e para a gente que existe algo maior do que tudo isso e que a gente não tem que ficar preso a essas coisas materiais. Que existem essas leis imutáveis no mundo espiritual. E todas essas leis, elas são provadas com estudos científicos. Vou citar aqui um exemplo, aqui um caso claro disso. Quando surgiu o fenômeno das mesas girantes, a Real Academia de Ciência, lá na Europa, como se fosse a NASA de hoje, era aquele centro de ciências que tudo que eles assinavam embaixo era comprovado. Então, era o principal foco científico do mundo, era a Real Academia de Ciências. Eles tinham um cientista, um dos principais cientistas da academia, o nome dele, Sir William Crookes. Ele foi eleito pela rainha da Inglaterra, lá pelo rei da Inglaterra, como Sir, ganhou o título pelas suas descobertas científicas. Então, a Real Academia de Ciências chegou para esse cara, que não era espírita, porque não conhecia, não tinha ainda tido a codificação doutrinária, isso foi antes de Kardec chegar, foi: Crookes, você vai lá, estuda esses fenômenos e desmente isso tudo. Faz um relatório para desmentir isso tudo. O que o Crookes fez? Ele pegou uma jovem, uma médium, chamada... Como é que era o nome dela?
Florence Cook. Chegou lá na casa dela, ela era uma adolescente, chegou para os pais dela e falou assim, olha, eu gostaria de estudar a mediunidade da filha de vocês. Só que tem que ser das minhas condições. Tem que ser na minha casa ou no meu gabinete, né, com as pessoas que eu conheço e que eu confio. A gente vai submetê-la a todos os estudos científicos que nós conhecemos. E assim foi feito. Florence Cook foi morar na casa de William Crookes. Não são parentes, tá? Florence Cook e William Crookes. São diferentes os nomes. E começaram assim, a estudar os fenômenos do espírito Katia King, dependendo da tradução. Vocês podem ter já escutado falar nisso. Fizeram todos os estudos, materialização de espíritos, com fotografia, com peso do médium antes e depois, todos. O William Crookes estudou com a sua equipe de científicos durante 3 anos Florence Cook. Depois de 3 anos estudando, ele enviou um relatório para a Real Academia de Ciências dizendo que não só ele não poderia desmentir aquilo, como ele via um fundo de verdade. E que, pelo contrário, eles deveriam estudar mais a fundo para poder identificar o que acontecia. O que a Academia de Ciências fez na época? Afasta o Crookes porque ele está ficando louco. Ele se envolveu com essas loucuras e ficou louco. Isso é contagioso. Um tempo depois, surgiu a informação de que o próprio Crookes teria escrito uma carta desmentindo, dizendo que ele tinha se equivocado e que, na verdade, tudo aquilo era mentira. Só que antes dele desencarnar, ele escreveu uma outra carta pública dizendo que em nenhum momento ele havia desmentido nada, que ele não só confirmava tudo, como ele passou a estudar os fenômenos espíritas. O William Crookes se tornou espírita por causa daquilo. Um dos maiores cientistas da época se tornou espírita com os estudos que ele fez. Um outro exemplo. Quando eu não lembro qual foi a carta do Chico Xavier que foi anexada a uma questão judicial sobre um assassinato. Então o juiz chamou um grafoscopista, uma pessoa que estuda a grafia, a assinatura das pessoas para saber se aquilo é falso. E esse cara estudou, o cara era católico, eu não lembro o nome dele, estudou e afirmou para o juiz, ele escreveu um documento dizendo que todas as assinaturas estavam condizentes com a assinatura da pessoa que já tinha falecido. Ou seja, a grafoscopia, que é uma ciência, confirmou as psicografias. Depois desse caso, essa pessoa, que eu não lembro o nome dele, ele passou a estudar as psicografias do Chico Xavier. Ele lançou um livro, A Psicografia à Luz da Grafoscopia, onde ele afirmava que, sim, aquelas assinaturas eram as mesmas da pessoa viva. Mais uma parte científica confirmando a doutrina espírita. Ou alguma coisa que o espiritismo prega. Um outro exemplo, mais recente, que é a de reencarnação. Um psicólogo, eu não sei se ele é americano ou inglês, eu não lembro. Eu sei que eu já li o livro. Ele não é espírita, não se tornou espírita por isso, ele já desencarnou, inclusive. Ele começou a estudar pessoas que diziam que se lembravam de suas encarnações anteriores. Ele estudou 2.000 casos e lançou um livro com 20 desses casos. O nome do livro é 20 casos sugestíveis de reencarnação. Ian Stevenson. Isso é mais recente. Onde ele não diz que existe a reencarnação, mas ele mostra 20 casos dos 2.000 que ele estudou, onde existem traços grandíssimos de que realmente aquela pessoa se lembrava de vida anterior. Ele não é espírita, não se tornou espírita por causa disso. Ou seja, mais uma vez, a ciência confirmando, né, alguma coisa que o espiritismo fala. Aí vamos lá. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás
até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, sem tentar resistir-lhes, em vez de acompanharem. Esse é um caso muito interessante. Herculano Pires tem um livro intitulado Agonia das Religiões, onde ele afirma que muitas religiões, seitas e etc., seja o nome que a gente queira dar, vão deixar de existir por falta de cultura geral, por falta de conhecimento e cultura geral. Aquelas pessoas que ficam presas apenas àquilo que a religião fala. Olha que interessante. Agora eu vou chegar em mais 2 exemplos. Há 13 anos atrás, eu fiz um curso técnico de raio-x. Não exerci, fiz estágio, tudo, mas não cheguei a trabalhar na área. Mas eu fiz o curso técnico de raio-x em Nova Iguaçu. Na minha turma tinha em torno de 15 pessoas. A minha turma era de manhã, porque na época eu trabalhava à noite. Dessas 15 pessoas, umas 8 eram religiosas, ou 10, não lembro. E tinha uma moça, eu não sei tá, com a religião dela. Mas uma vez a gente conversando na sala, ela afirmou para todos nós que a ciência era coisa do demônio. Eu não falei nada na hora. Talvez se fosse hoje eu até falaria. Mas eu não falei nada, tal, mas eu pensei assim, ela está no curso técnico de raio-x e fala para gente que ela vai trabalhar naquilo, que ela quer trabalhar naquilo, e fala para gente que aquilo ali é coisa do demônio. Não é um contrassenso? Será que é uma ignorância? Uma ignorância daquilo de ignorar. Às vezes, será que ela não percebeu que os raios-x foi uma descoberta científica? Que o casal Curie, junto lá com o Roche, ao descobrir os raios X, para auxiliar no tratamento, né, de lesões que os raios X, né, justamente para deixar a imagem, né, da parte do corpo lá na película. Inclusive, Madame Curie, do casal Curie, que ajudaram a descobrir, foi a primeira mulher, uma das primeiras mulheres, mas acho que foi a primeira a ganhar um prêmio Nobel de Ciências. Será que ela não sabe disso? Será que ela não sabia disso naquela época? Para afirmar que a ciência era coisa do demônio? O que é isso? Falta da cultura geral, falta de conhecimento geral. Há 4 anos atrás, quando voltou aquela situação da febre amarela, eu estava de férias, foi no mês de maio, eu e minha esposa, a gente foi buscar o nosso filho na escola. E era justamente na época que eles estavam começando a vacinar as pessoas, principalmente as crianças, contra a febre amarela. A gente estava na porta da escola, uns 10 minutos antes, a gente sempre chegava um pouquinho antes, estava ali conversando com o pessoal. Uma mãe de uma aluna, que era da turma do meu filho, falou que não ia vacinar a filha dela, porque ela não ia fazer, que eles não iam fazer a filha dela de cobaia. Aí aquilo fez eu ficar, né? Meu estômago fiquei... Não vou responder, obviamente. Aí cheguei em casa, conversando com a minha esposa, falei, como é que pode uma vacina que existe há mais de 100 anos, comprovada cientificamente no mundo todo, e a pessoa vem dizer que não vai colocar a filha dela como cobaia de uma vacina que existe há mais de 100 anos. Imagine Carlos Chagas, o que deve ter pensado na hora. O que é isso? Falta de conhecimento geral. Falta da cultura geral. A pessoa não sabe que a vacina da febre amarela já existe há mais de 100 anos, que ela não estava sendo aplicada agora como teste. Ela já existia. Ou seja, 2 exemplos de pessoas religiosas, que essa menina também era religiosa, que dizendo não acreditar em alguma coisa da ciência. Não estou dizendo aqui, gente, que a gente tem que acreditar em tudo que a ciência diz. Só fazer essa observação. Nem sempre, porque para uma situação ser ratificada, ser confirmada como uma descoberta científica, tem que ter um grupo de cientistas, de vários cientistas, que confirmem aquilo. Ou pelo menos a maioria. Aí eles vêm chamar de teoria. Eu vejo alguns religiosos falando, a teoria da evolução, por exemplo. Se a teoria da evolução fosse verdade, não seria teoria. Mais uma vez, ignorância.
falta da cultura, do conhecimento, ignoram. Para a ciência dizer que um fato é uma teoria, é só uma palavra que eles usam, mas a teoria deles significa o quê? Tudo isso já foi estudado por vários cientistas diferentes e a grande maioria deles chegaram à conclusão que é verdade. Então, a teoria da evolução é fato. É comprovado cientificamente. Ah, não, mas é uma teoria. Não. Pesquisa, estuda o que é teoria. Mais uma vez, a gente cai na situação de achar que a ciência está errada por uma simples palavra. E aí eu volto. Não vamos levar em consideração tudo que a ciência fala também. Tem que ter um... Né? A gente está vivenciando isso hoje. Correto? Um grupo de cientistas acham que certos medicamentos são eficazes no combate à Covid. Um outro grupo maior diz que não. Só que a gente não sabe. Hoje, o consenso da maioria é que não funciona. Hoje. Eu não sei se amanhã vai ser esse mesmo argumento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que tomar todos os medicamentos com relação ao Covid, não é isso. É só que a gente tem que analisar os estudos científicos. Eu, particularmente, não tomo porque eu tenho problemas com morbidades que eu não posso tomar esses medicamentos. Eu não poderia tomar, de qualquer forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para não achar, como diz a página de André Luiz lá atrás, dependendo do que a ciência dizer, se ela for uma contradição com alguma coisa do espiritismo, a gente tem que tomar cuidado, porque tem que analisar mesmo se aquilo é verdade. Então, a gente também não vai aceitar tudo como verdade. Eu citei aqui os exemplos do raio-x, da febre amarela e da teoria da evolução, que são confirmações científicas já, né, centenárias. Eu não sei quantos anos tem raio-x, mas... Né, então, são situações que já têm mais de 50 anos, 100 anos de confirmação. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com o novo, com a novidade. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração, olha só, gente, que durou mais de 18 séculos. Começou lá com o advento do espiritismo. Chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Essa união da ciência com a religião vai ser uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará, para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei de progresso, que é a lei de Deus. Ou seja, estava planejado por Deus que a ciência tomasse a proporção que tomou, a coisa de 200 anos para cá, principalmente, em que nós temos... Vamos pensar, gente. Doenças como câncer, como a AIDS e outras aí, em que a ciência chegou num ponto em que se trata essas doenças, chega a curar essas doenças. Como é que a gente vai dizer, em sã consciência, como a gente vai dizer, depois do bom senso, analisar com bom senso, que não vem de Deus? Como é que a gente vai dizer que um exame que pode detectar vários tipos, teste do pezinho, por exemplo, na criança, como é que a gente vai dizer que as pessoas que chegaram à conclusão do teste do pezinho lá, isso não vem de Deus? Não tem como. É claro que a ciência é uma descoberta científica. Isso não, que a ciência é uma criação de Deus, é óbvio que é. A gente não tem que discutir. O Espiritismo prova isso, mostra isso. Agora a gente está vendo as impressoras digitais, gente, em 3D. Vocês já viram o que a impressora em 3D faz? Gente, já estão fazendo impressão de órgãos do corpo humano para fazer transplante. Vocês sabiam disso? Coração e outros. Estão fazendo a impressão num aparelho 3D de um órgão do corpo humano para fazer um reimplante numa pessoa. Isso não é de Deus, não?
Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos está dizendo assim: as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meu único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Quando a religião quer andar sozinha, quer dizer que o que ela está falando é verdade, o que a ciência está falando é mentira, o que acaba acontecendo? Várias pessoas se tornam céticas. Pô, hoje, o número de ateus que existem, a maioria desses ateus é porque justamente não conseguem enxergar aquilo que a religião prega como verdade, porque a ciência vem desmente. A ciência vem desmente. Então, por isso da importância de se andar lado a lado. Eu estava aqui falando sobre a religião, a gente está falando muito do espiritismo, né, que é a nossa realidade, mas eu lembrei aqui de um fato, quando eu falei sobre vidas em outros planetas. Eu não sei se vocês sabem, mas o Vaticano tem um setor científico, onde tem um padre que está à frente. E vocês sabiam que para ser padre a pessoa tem que estudar muito? Pois bem, quando a NASA falou em 2012, não lembro exatamente, em 2008 ou 2010, não lembro, que existia fortes indícios de vida em outros planetas e que eles haviam descoberto uma outra galáxia muito parecida com a nossa, etc., entrevistaram esse padre do Vaticano, que é responsável pela parte científica, perguntando o que a Igreja Católica falava sobre aquilo. Existe a possibilidade de ter vida dos planetas? Ele falou que Deus, tudo que ele cria com sabedoria. Então, é possível que exista vida dos planetas, porque se Deus quiser, vai ter. Que isso em nenhum ponto diminui a crença, a fé católica. Porque, na verdade, vem confirmar a grandeza de Deus. Se Deus quiser que tenha vida do planeta, vai ter vida do planeta. Foi a resposta dele. Quer dizer, se o Vaticano, que a gente sabe que durante muitos anos falhou com relação à ciência, mudou muito, do João Paulo II para cá, principalmente, reconhece a possibilidade de ter vida do planeta, a gente sabe que pode ter mesmo, porque eles estão estudando isso também. Eles estudam isso. Então, quando a religião anda de mãos dadas com a ciência, esse ceticismo tende a cair. Por quê? Não vai ter o antagonismo. Não vai ter a cisão. Em A Gênese, está lá: o espiritismo e a ciência se completam pelo outro. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. O espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio exame. O espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio exame. Então a gente, como espírita, a gente não pode negar a ciência. Até porque o espiritismo é uma ciência. Aí o nosso Chico Xavier tem uma mensagem muito importante, muito interessante. Olha o que ele fala sobre filosofia, religião e ciência. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Então não tem como. O espiritismo tem o seu tríplice aspecto, que é científico, religioso, filosófico e religioso. Um não pode ficar sem o outro. A gente não pode abrir mão de um em detrimento do outro. Tem que seguir juntos os três. E a ciência foi quando surgiu o espiritismo, como eu falei lá atrás. Religião e ciência, dois faróis da humanidade. Essa frase é interessante, né? Dois faróis. Vamos ver quem falou isso também? Emmanuel. Emmanuel diz que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Vamos fazer uma analogia, que é a analogia, inclusive, que o Emmanuel faz também, de um anjo. A gente imagina sempre um anjo com duas asas, não é? Essa imagem alegórica, né?
Então, Emmanuel diz que as duas asas do anjo são a sabedoria e o amor. A sabedoria é através do conhecimento, do estudo e do aprendizado. O amor, através da prática daquilo que Jesus ensinou. Ou seja, sabedoria, ciência. O amor, a religião. Então, para nós atingirmos um grau de evolução espiritual alto, a gente tem que ter o conhecimento científico e religioso. O Emmanuel está dizendo. Durante muito tempo, até hoje a gente escuta algumas pessoas falarem que os cientistas são ateus, que os cientistas não acreditam na religião, não acreditam em Deus. A maioria dos cientistas, ou boa parte deles, realmente não acreditam. Acho que Deus não existe, que é religião. Mas os grandes cientistas da humanidade acreditavam. Tem vários, mas eu só peguei o Albert Einstein. Só peguei ele. Olha o que o Albert Einstein fala. A ciência sem a religião é coxa. A religião sem a ciência é cega. A ciência sem a religião é coxa. A religião sem a ciência é cega. Albert Einstein falou isso. Albert Einstein acreditava, como outros grandes cientistas da humanidade, na existência do ser superior, do ser supremo. O nome Deus, Alá, Oxalá, Jeová, nós que damos. Está lá no livro dos Espíritos, se não me engano. Não importa o nome, não importa o que a gente entende. E os grandes cientistas da humanidade acreditavam na existência de Deus. Eles não acreditavam no Deus ensinado pela igreja. Eles acreditavam, sim, que existe uma força superior que rege tudo no universo. Os cientistas acreditavam. Então, meus irmãos, a gente tem que não deixar se levar pelas paixões mundanas. Deixar que aquilo que a gente acredita que seja verdadeiro, ou que a gente apoia uma pessoa ou outra, vem em detrimento do que diz a doutrina espírita. A gente não pode. A gente não pode negar a ciência como estão fazendo agora. Ou a gente não deve, né? A gente não deve achar que tudo que está acontecendo aí é mentira da ciência. E aqui eu não estou falando de que eu acho que esse ou aquele está errado, não. Eu estou falando o que diz o Espiritismo. Nós trouxemos aqui o que diz a doutrina espírita sobre a ciência. Como falei, o Kardec, ele codificou a doutrina espírita como ciência, iniciou como ciência. Então, a gente não pode hoje, em nome de uma paixão momentânea, desacreditar a ciência, como estão fazendo. Negar, em pleno século XXI, vacinas. Não sei se vocês já perceberam, tem doenças que já estavam erradicadas que estão voltando. Porque tem um grupo de pessoas no mundo que acham que a vacina é mentira. E não estão vacinando seus filhos. E no Brasil, inclusive, catapora, sarampo, poliomielite. Estamos tendo casos novos. As pessoas não estão se vacinando. Gente. Em pleno século XXI, tem gente que acredita que a Terra é plana, que eu falei. Por quê? Porque acham que aquilo que eles acreditam seja o certo e que o outro está errado. Então, não vamos entrar nessa onda de desacreditar como estão fazendo. Como falei também, não vamos acreditar cegamente em tudo que a ciência fala, não. A gente tem que ser analisado, tem que ter o bom senso, temos que ter a maioria. E não pensar que tudo é alguma coisa planejada para aquilo, para isso ou para aquilo. Vocês sabiam que na época de Kardec teve uma pandemia? Está lá na Revista Espírita aí falando.
O que os espíritas deveriam fazer? Seguir as orientações dos órgãos sanitários. Kardec fala isso na Revista Espírita. Kardec diz também na Revista Espírita que, por ser dos espíritas, a gente não deixaria de pegar doença e desencarnar, não. A gente tinha que se cuidar. Eu não sei se vocês sabem, a cada 120 anos aproximadamente, segundo o Divaldo Franco, existe uma pandemia, o mundo passa por uma pandemia. Isso é natural. Nada que está aí foi inventado e criado, não. Para isso, aquilo, não. É um processo natural. Sabe o que está dizendo lá na codificação? Que diz Kardec, que o Divaldo falou, que diz a Revista Espírita, que essas pandemias ocorrem para acelerar a evolução espiritual do planeta. Por isso que elas acontecem a cada 100, 120 anos. É por isso. Uma evolução que duraria 200 anos, talvez em 5 anos se processe. É para isso que existem as pandemias. Não é a criação de ninguém para derrubar ninguém, não. É isso. Divaldo Franco falou isso recentemente, numa palestra dele, e ainda afirmou, para quem quisesse ouvir, que ele foi orientado que a pandemia do novo coronavírus foi uma providência divina para se evitar uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear. E aí, eu vou dizer que é mentira? Eu não estou vendo acontecer? Então, gente, não vamos deixar que esse negacionismo, para a gente, para nós que somos espíritas principalmente, que a gente conhece, se a gente estudar a doutrina espírita, a codificação, se a gente ler, a gente vai ver, vai observar que tudo tem que acontecer, que nada é inventado para fazer isso ou aquilo, não. Então vamos pensar, raciocinar. Eu sei que muitas das vezes pode parecer que o discurso que eu estou falando seja político, que infelizmente as pessoas levam para o lado político. Eu vou falar porque levam. Algumas pessoas vão pensar isso. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Tem a ver que um grupo de pessoas hoje no mundo nega a ciência. Religiosos. Grupos religiosos. Isso e tudo, não é só o coronavírus, não. Negam a ciência. Como eu falei, não querem vacinar. Isso é um retrocesso para a gente. E está lá na doutrina espírita, na codificação, não sou eu que estou dizendo, não. Então, esse momento que está passando foi justamente para se evitar uma terceira guerra mundial, que seria por proporção muito maior. Imagina uma guerra nuclear, a gente estava na iminência de ter uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e uma das Coreias. Todo mundo acompanhou isso. Aí vinha o novo Covid. Para as pessoas perceberem que existe algo além das disputas mesquinhas da sociedade. Um vírus pequeno que ninguém vê pode destruir, pode matar. Então nada é por acaso. Nada acontece sem permissão de Deus. E outra coisa, também não vamos, eu recebo muito no WhatsApp e vejo muito nas mídias sociais compartilhamento de mensagens que seriam de espíritos falando sobre a pandemia, quando vai terminar, como vai acontecer, o que vai se dar. Espírito superior não bota data em acontecimento nenhum. A gente não viu nenhuma mensagem vindo de um médium. Não diz. A gente não sabe. Então, da mesma forma que existe falsos profetas aqui, existe também do lado de lá, de desencarnado. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os falsos profetas da erradicidade, da espiritualidade. Então, a gente tem que analisar, tem que ser frio, tem que ser detalhista, como Kardec sugeriu a gente. Temos que ter bom senso, gente, para não nos deixar, não nos enganar, deixar enganar por certas situações. Então, já vai dar 9 horas. Eu gosto muito de falar desse assunto. A parte científica da doutrina é a parte que mais me agrada. É porque a parte moral, né? A gente acaba falando daquilo que a gente não pratica, né? É mais difícil, né? Mas a parte científica é mais fácil. Muito mais fácil. Então, eu tenho facilidade de falar, apesar de, vou confessar a vocês,
eu não me senti muito confortável fazendo live, não. É a primeira vez que eu faço, tá, gente? A palestra virtual. Eu sempre recepciono, mas é a primeira vez que eu faço. Não me senti muito à vontade, não. Presencial eu acho muito melhor. Eu me senti meio preso, né? Assim, nas ideias e nas palavras. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Tem várias pessoas aqui participando. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, não sei se eu vou saber responder, tá, gente? Se alguém quiser fazer algum comentário, o que acha. Se quiser falar também que não concorda, pode falar. Não tem problema nenhum. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar. Nós temos aqui a Jaqueline Miranda, Ju Pimenta, Ângela Lucena, Silvia Maria, a Joana Dark, que vai ser presidente do Bezerra, a Sandra Damasio, a Gilceia, o Ronaldo, a Yara Malvão, o Sérgio, um amigo meu, que não é espírita, né, Sérgio? Ou pelo menos não tem assim uma... Não foi criado na Casa Espírita, foi na igreja evangélica, na igreja protestante, né, mas trabalhou muitos anos comigo lá na Rádio Rio de Janeiro. Quem me conhece sabe que eu trabalho na Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio, uma emissora que traz as mensagens espíritas, então ele aprendeu muita coisa lá com a gente também, convivemos muito tempo junto. Agora ele está aposentado, está de bem com a vida, né, Sérgio? Está lá, voltando lá para a terra dele, lá para São Lourenço. Mas é muito importante essa troca, essa interação, essas informações desse lado tão importante da doutrina, que a gente muitas das vezes não fala, às vezes com receio, com medo, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão achar. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas se melinam tão muito fácil, com coisas tão pequenas. E, infelizmente, como eu falei, a gente vem politizando muitas coisas. Então, se eu fizer uma crítica ou uma observação doutrinária sobre determinado assunto, vão dizer que eu sou desse lado ou daquele. O espiritismo não tem lado. O espiritismo é espiritismo. Não tem isso. Então, a gente tem que... Todos os assuntos que estão aí, a gente tem que analisar à luz do conhecimento espírita. Porque nós somos espíritas, não tem como. Não tem como. Nós somos espíritas, nós somos religiosos, nós temos que ser espírita 24 horas por dia. Eu não posso ser espírita, falar aqui na casa espírita da minha família, e quando for um lado da paixão, eu faço o contrário do espiritismo. Ah, não, porque aqui é outra coisa, que nem eu ouvi certa vez um amigo. Eu falei, pô, mas a gente conversando sobre política, a pessoa se diz religiosa, mas isso não é religiosa. Isso não é religioso. Ah, mas você tem que entender que política é política, religião é religião. Gente, eu sou religioso 24 horas por dia. Eu não posso ser religioso fora. Se eu fosse ser político, eu tenho que ser religioso lá. Eu não posso chegar lá como político. Eu posso ser político, posso me candidatar, posso votar, posso eleger, posso ser eleito. Eu não posso chegar lá e votar numa lei que vai de encontro ao que o espiritismo prega. Eu não posso chegar lá, se eu tiver essa capacidade de votar numa lei que, por exemplo, aprova o aborto, em todos os casos. Uma lei que aprova a posse de arma. Isso é antidoutrinário. Ah, mas você tem que entender. Não, gente, eu não tenho que entender. Eu sou religioso. Eu não posso, a pretexto de que, numa paixão que eu tenho, tipo futebol, que a gente tem futebol, um esporte qualquer, agir de uma forma que não seja religiosa. Ah, mas aqui eu não posso ser assim. Não, gente, eu tenho que ser religioso 24 horas por dia. Nós somos espíritas 24 horas por dia, nós trabalhamos 24 horas por dia, a gente não dorme, que dorme é o corpo físico. Então a gente não pode se deixar levar por essas paixões. Tudo isso está acontecendo aí hoje no Brasil é paixão. As pessoas estão apaixonadas por certas situações, a gente não percebeu ainda. Outro dia eu vi uma palestra até do Léo falando sobre isso, aqui na Irmandade. Nós estamos passando, não é de hoje, eu já conversava isso com o Léo há mais tempo, quando ele frequentava o Bezerra já, nós estamos passando por uma pandemia obsessiva e não estamos percebendo, no planeta. Então a gente tem que ter muito cuidado,
para não se deixar levar por coisas pequenas que vão comprometer a nossa existência, seja ela política, seja ela no campo desportista, seja ela no trabalho, seja o que for. Nós temos que vivenciar os ensinamentos de Jesus. Ah, mas aí você vai ser piegas, ou vai ser isso, ou vai ser ultrapassado, não sei. Não, gente. Jesus, ele não fazia assim. Paulo de Tarso não fazia assim. Allan Kardec não fazia assim. Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Matheus de Calcutá, Francisco de Assis. Ah, eles são... Mas eu também posso ser igual a eles, não posso? Jesus não falou que tudo aquilo que ele fazia eu poderia fazer também? A Joana colocou aqui, vou botar para vocês lerem, tá, gente? Ó, você e suas previsões, vou te eleger outra vez. A Joana tá fugindo, ela não quer ser presidente do Bezerra não, tá, gente? Mas vai chegar a vez dela também. Então, gente, quero agradecer a todos. Se por acaso alguém quiser depois fazer um comentário, que a palestra vai ficar aí, tá bom? A gente pode ver lá, observar. E semana que vem, quarta-feira de cinzas, a gente não vai ter carnaval esse ano, por causa da pandemia do novo coronavírus. A gente lá no Bezerra ainda não sabe, eu não sei, ainda não vi se a gente vai ter live. Estou até falando para vocês, porque de repente alguém pode querer fazer, né? Não, deixa que eu faça, eu vou estar em casa e tal. Eu quero fazer. Estão à vontade. E se não tiver, vocês vão ver que não vai ter nenhum vídeo, mas a intenção é que a gente coloque a live, a gente ainda não planejou nada lá na casa, por ser quarta-feira de cinzas. E amanhã, essa palestra vai estar lá no YouTube. Vai dar no YouTube da casa, do nosso centro. Tá bom? Quero agradecer a todos pela paciência. Como eu falei, a minha dificuldade de fazer a live, que a primeira vez para mim não foi legal. E eu vou encerrar fazendo uma prece. Vou fazer uma prece aqui para fechar. Jesus, bom e amado Mestre, mais uma vez agradecemos a Ti por tudo e rogamos, Senhor, o amparo a todos nós, encarnados e desencarnados, que derrame sobre o nosso planeta as suas bênçãos, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre todos nós. E fique conosco nesta amada, hoje e sempre. Graças a Deus.